Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre eh, as leis de Newton. Até então a gente trabalhou sobre cinemática, os conceitos de movimento, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Trabalhei um pouquinho sobre a queda livre dos corpos. Agora a gente vai falar sobre a primeira lei de Newton. Ali eu coloquei primeira lei de Newton em polias, mas a gente vai falar sobre a primeira e a terceira lei de Newton, certo? Todos já ouviram falar nessa lei. Para a gente falar de lei de Newton, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de força. O que é força? Ali tem um exemplo de uma pessoa pegando um haltere, um homem erguendo um haltere. Força é um agente na física. Força é um agente capaz de fazer o quê? Capaz de provocar variações de velocidade ou de deformar um corpo. Como assim? Imagine se eu pego uma folha de papel e eu esmago ela, o que eu estou fazendo? Eu estou exercendo uma força, o que eu estou fazendo com ela? Eu estou deformando ela. Então, força é um agente físico capaz de deformar um corpo ou de provocar alterações de velocidade nele. Na primeira lei de Newton, a gente estuda o quê? A gente estuda, basicamente, os casos em que a força resultante que atua sobre os corpos ela é nula. Como assim nula? É igual a zero. Imagine o seguinte, se você aí na sua casa tem uma mesa e você quer deslocar ela, colocar ela em outro lugar, você vai ter que aplicar uma força sobre ela. Ela estava em repouso. A partir do momento que você aplicou uma força e essa força foi maior do que o atrito enfrentado por essa mesa, você vai ter uma força resultante diferente de zero. Logo, você vai ter variação de velocidade, você vai ter aceleração. Na sequência aí, vai falar sobre inércia, mas antes de falar sobre inércia, eu quero mostrar para vocês lá o que é uma força resultante. Depois a gente retoma o conceito de inércia. Imagine assim, ó, ali vocês veem um exemplo de duas pessoas empurrando um automóvel. Duas pessoas empurrando um automóvel, elas estão exercendo, eu tenho a força 1 e a força 2, elas estão exercendo essas forças na mesma direção e no mesmo sentido. A direção horizontal, o sentido esquerdo para a direita ou direita para a esquerda. Nesse caso, a força resultante vai ser o quê? Vai ser a soma de F1 mais F2, ou seja, a força exercida pelo homem e a força exercida pela mulher. A F1 era 10 newtons e a F2 era 20 newtons, então a minha força resultante, nesse caso, ela é de 30 newtons. A gente vai estudar mais a fundo sobre força na segunda lei de Newton, mas aqui para vocês terem uma noção mais ou menos do que é. Eu tenho que dizer que força ela é uma grandeza vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Existem grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandeza, como eu já falei para vocês, é tudo aquilo que a gente pode medir, tudo aquilo que a gente pode mensurar. Exemplo, se eu digo assim para vocês, apliquei uma força no automóvel, não fica vaga essa explicação? Fica vaga. Porque eu posso ter exercido essa força empurrando ele da direita para a esquerda, ou puxando, ou tentando levantar esse automóvel, certo? Eu não falei também a intensidade da força que eu apliquei. Então, força é uma grandeza que precisa de explicação. Apliquei uma força no automóvel, tá? Mas qual que é a intensidade dessa força? Quantos newtons de força você aplicou? Qual que é a direção dessa força? E qual que é o sentido dessa força? Então, grandezas que precisam de explicação, elas são grandezas vetoriais. Um vetor é indicado, o símbolo dele é indicado por uma flechinha. Sempre quando aparecer uma grandeza que tem uma flechinha em cima, significa que é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar?
Uma grandeza escalar é aquela que não precisa de uma explicação, digamos assim. O tempo, se eu digo para vocês assim, eu vou fazer uma aula de 15 minutos. Para vocês é uma informação suficiente. Vocês sabem que 15 minutos, daqui 15 minutos acaba a aula. O que que significa? Essa é uma grandeza, então, chamada de escalar, que não precisa de explicação. Então, só para vocês saberem diferenciar grandezas vetoriais e grandezas escalares. Na sequência, aqui a gente tem forças cujos sentidos são opostos. Eu tenho, na representação aqui, a direção é a mesma, a direção horizontal, mas os sentidos eles são opostos. Um puxa para a direita e outro puxa para a esquerda. A força resultante, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser a diferença entre elas. Nesse caso, 50 menos 35, a força resultante vai ser de 15 newtons. Mas, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar sobre inércia. O que é inércia, pessoal? A primeira lei de Newton, o Newton ele disse assim, eu digo que sempre que ele falou uma coisa bem lógica, bem óbvia, ele falou o seguinte, ali disse assim, que a primeira lei de Newton, ela estuda basicamente o estudo dos corpos cuja força resultante sobre eles é nula. Então, a inércia, ela me diz o seguinte, que todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que sobre esse corpo atuem forças cuja força resultante seja diferente de zero. Naqueles exemplos que eu mostrei anteriormente lá para vocês, duas pessoas empurrando um carro, a força resultante não era zero. E naquele outro exemplo, que as pessoas estavam puxando um cabo de guerra, a força resultante também não era zero. Se não tem força resultante igual a zero, significa o quê? Que vai haver aceleração, ou seja, vai haver variação de velocidade. Vocês sabem que a aceleração é a rapidez com que a velocidade de um corpo, de um móvel, ela varia. Então, a principal conceito da inércia, digamos assim, é que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se um corpo está em movimento uniforme, ele vai permanecer em movimento uniforme, a não ser que sobre ele atuem forças cuja resultante seja diferente de zero. Aqui, nesse exemplo, vocês veem uma pessoa tentando deslocar, e a força ela também está associada à dificuldade que um corpo se opõe. A força não, a inércia está associada à dificuldade que um corpo opõe à alteração de estado. Por exemplo, eu, com uma massa de 93 quilos, e uma outra pessoa, um aluno, aí com uma massa de 50 quilogramas. Se a gente sentasse no meio da sala e a gente não quisesse sair, e vocês tivessem que tirar a gente à força daí, tivessem que carregar, que deslocar nós, tirar nós desse local, quem que seria mais fácil tirar? Eu com uma massa de 93 quilos ou um aluno com uma massa de 50 quilos? É muito mais fácil tirar ele. Então, por quê? Eu tenho uma massa de 93 quilos, eu tenho uma inércia maior. Significa o quê? Significa que para mim alterar o meu estado de repouso ou de movimento é mais difícil. Entende? Então, a inércia também está associada à massa do corpo. Aqui, se vocês observarem, tem uma pedra e uma pessoa está fazendo uma força sobre a pedra. No entanto, ela não causa deslocamento da pedra. Por quê? Porque a pedra ela tem uma massa. Se ela tem uma massa, ela tem um peso. Peso é o quê? Peso é a força com que a Terra atrai os corpos. Lembrando que a aceleração da gravidade lá é 10 metros por segundo ao quadrado. Na segunda lei de Newton a gente vê basicamente sobre isso.
Mas então assim, a pedra está sendo atraída por uma força, peso, pela Terra. A força que o camarada exerce aqui, ela não é maior do que essa força-peso. Então, a resultante, nesse caso aqui, ela é zero. Então, se a pedra está em repouso e não tem nenhuma força atuando sobre ela que tenha resultante maior que zero, ela vai continuar em repouso, vai continuar no estado inicial. E aqui vocês veem uma pessoa. O camarada estava andando de bicicleta e bateu num cachorro, ou bateu numa pedra. Enfim, ele estava em movimento. Ele estava em movimento. O que aconteceu quando ele bateu num obstáculo? Ele foi para a frente. Imagine assim, um exemplo clássico. Eu estou num ônibus. Esse ônibus está em repouso em relação a uma árvore, por exemplo, que está lá fora. Em relação à árvore, o ônibus está em repouso, porque a posição dele em relação à árvore não muda. Eu estou em pé nesse ônibus. E ele arranca bruscamente, ele estava em repouso, eu também estava em repouso. Ele arranca bruscamente, a tendência é que eu vá para onde? Que eu vá para trás. Na verdade, a tendência é que eu permaneça lá no local em repouso onde eu estava, por isso que eu vou para trás. Num exemplo similar, só que agora um ônibus se deslocando a 40 a 80 km por hora, por exemplo, e eu estou em pé, ele freia bruscamente. A tendência é que eu vá para onde? Que eu vá para frente, porque a tendência é que eu continue no meu estado, nesse caso de movimento retilíneo uniforme. O uso do cinto de segurança nos automóveis, ele baseia-se no princípio da inércia, certo? A inércia diz então que todos os corpos eles tendem a permanecer em seu estado inicial de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, até que sobre eles, ou a não ser que sobre eles atue uma força cuja resultante seja diferente de zero. Aqui, ó, pessoal, uma coisa que é importante vocês observarem. O equilíbrio na mecânica, ele indica que a resultante sobre um corpo ela é nula. Por exemplo, se eu tenho uma pedra sobre uma mesa, por exemplo, ela está em repouso em relação a um objeto, a um referencial inercial. Ou seja, eles não variam sua posição, não se aproximam, não se distanciam. Então, se um objeto está em repouso, significa em relação um ao outro, significa que ele está em equilíbrio estático. A força resultante que atua sobre ele é nula. Ou mesmo, se eu tenho um objeto e eu faço uma força de um lado com 50 newtons, outra força do outro lado, contrária, de 50 newtons, 50 menos 50 é zero. Ele também, é zero, força resultante é zero, então ele vai manter-se em equilíbrio estático. O que é o equilíbrio dinâmico? O equilíbrio dinâmico, lembrem assim, no equilíbrio dinâmico, a força resultante também ela é nula. Exemplo, se um automóvel está se deslocando a 80 km por hora e a velocidade dele é constante, ou seja, não aumenta e não diminui, eu digo que ele está em equilíbrio dinâmico. A força resultante ali é nula. Por quê? Porque para mim aumentar a velocidade dele de 80 para 90 ou para 100, é necessário que uma força resultante atue sobre ele. Se ele está andando a 80, a força resultante é nula. Para ele aumentar, para ele variar a velocidade, eu preciso do quê? Da atuação da força. A força é o agente físico capaz de alterar o estado de movimento ou de repouso. Então, a gente falou basicamente sobre a primeira lei de Newton. No segundo vídeo, a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton e, na sequência, a gente fala sobre a segunda. Um abraço e até mais.